Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira, meus irmãos. Estamos aqui iniciando nosso Evangelho diário, que é este momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração, como um momento de acolhimento, de esclarecimento, de esperança e de consolação das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus também possa estar aqui conosco, nos abençoando, nos amparando e também fortalecendo a nossa caminhada, meus irmãos. Olha, hoje o nosso tema, meus irmãos, ele vem falar um pouquinho sobre quando tudo tem o seu tempo determinado. Tudo pra gente tem um tempo determinado, tem a hora certa, tem um tempo propício para aquilo chegar pra gente, para acontecer. Muitas vezes nós ficamos revoltados, tristes, porque algo que a gente queria muito não está chegando, não está acontecendo. Algo que a gente desejava, a gente não está conseguindo alcançar aquilo. Muitas vezes a gente batalha, faz tudo direitinho, não é mesmo? Para alcançar certas coisas em nossa vida e parece que a gente não consegue, não é verdade? Mas é porque, meus irmãos, tudo tem o tempo certo. Tudo tem um tempo determinado e muitas vezes somos muito injustos conosco, pois nos comparamos. Olha só o que o outro já conseguiu, olha só onde que o outro já alcançou, olha só tudo que o outro conquistou e ficamos nos comparando achando que nada está chegando pra gente, que não estamos conquistando nada. Mas, meus irmãos, se comparar com o próximo é muito injusto, porque cada um de nós tem o seu delineamento reencarnatório. Para cada um de nós terá o tempo de certas coisas, porque o nosso plano reencarnatório é diferente uns dos outros. Por isso tudo tem seu tempo. Então muitas vezes o outro ele conquistou aquilo porque estava no plano reencarnatório dele, para ajudar na missão dele, no dever que ele vai cumprir aqui na Terra, e o nosso plano reencarnatório é diferente. A nossa estrada, a nossa jornada é diferente. Então, tudo tem o tempo determinado. Então, para a gente refletir sobre isso aqui hoje, meus irmãos, vale a pena a gente ler um pedacinho de Eclesiastes, lá no capítulo 3, meus irmãos. Lembrando que isso aqui está datado para a gente, esse ensinamento, em 937 antes de Cristo. Olha só, meus irmãos, 937 antes de Cristo, em Eclesiastes, nós encontramos um grande ensinamento para até hoje, em nossos dias. Olha só o que é nos dito, meus irmãos, que a gente possa acolher com o nosso coração aberto essa mensagem. Olha só, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Há o tempo de chorar, mas também há o tempo de rir. Há o tempo de prantear e o tempo de saltar. Há o tempo, meus irmãos, de espalhar pedras e há o tempo de ajuntá-las. Há o tempo de abraçar e o tempo de se afastar-se de abraçar. Ou seja, eu vou parar por aqui essa mensagem para a gente refletir que para tudo há o tempo determinado. Há o tempo do choro, mas também há o tempo de rir. Existe o tempo de rir. Há o tempo, meus irmãos, para as grandes conquistas que a gente deseja, mas também há o tempo para as grandes batalhas interiores. Há o tempo, meus irmãos, do esforço e há o tempo também da recompensa. Haverá o tempo, meus irmãos, que nós iremos florescer, mas também haverá o tempo de recolhimento interior. E exatamente sobre isso eu queria até trazer uma reflexão aqui pra gente, que tudo tem seu tempo determinado.
Para a gente pensar sobre esse tempo de florescer e o tempo de recolhimento, vamos refletir o seguinte, que em geral, meus irmãos, as flores, elas não florescem o ano todo. Em geral, as flores não florescem o ano todo, porque chegará a época da poda necessária para ela se fortalecer. Terá o tempo do inverno, que é o tempo de recolhimento, em que ela ficará também só um brotinho sequer, se preparando para o tempo determinado de Deus, do dia que ela começará a florescer. Então, uma flor, ela não floresce o ano todo. Terá o tempo em que precisará da poda, haverá o tempo do recolhimento no inverno, haverá outros momentos que ela vai ser só um brotinho, até que ela aguarda o tempo certo, o tempo de Deus para ela florescer. Então, até chegar a primavera, que ela vai florescer, vai estar ali toda florida, com aquele aroma inconfundível, ela passou por todo um processo antes. Houve o tempo de recolhimento, houve o tempo da poda, até chegar o tempo do florescer. Houve o tempo do recolhimento, houve o tempo da poda, até chegar o dia que essa flor florescesse. Meus irmãos, vamos trazer isso para a nossa vida? Porque na jornada da reencarnação é também assim, meus irmãos. Chegará o tempo da poda, enquanto nós estamos aqui, que Deus nos mostrará o que precisa ser cortado, deixado de lado, o que precisa ficar no passado, as folhas que a gente precisa soltar um pouquinho, não é mesmo? Então, todos nós, durante a nossa encarnação terrena, passamos por um momento de poda. A gente, durante uma reencarnação, meus irmãos aqui na matéria, a gente não passa só por momentos do florescer. A gente não vive só dias felizes. A gente não fica só florescendo. Não. Haverá um momento da poda, que Deus nos mostrará o que precisa ser cortado, o que precisa ser deixado no passado, o que a gente precisa soltar, meus irmãos. Também haverá o tempo, meus irmãos, do recolhimento. E o tempo do recolhimento ele está intimamente ligado com o tempo da poda, porque o podar é muito difícil. Já viu quando a gente está de frente para uma flor e a gente precisa podar ela? Como que ela fica? Ela fica murchinha, ela fica até tímida, que a gente diz, não é mesmo? Aquela beleza que ela irradia quando ela floresce não é encontrada no tempo da poda e tudo bem, faz parte do processo, meus irmãos. É necessária a poda para a flor se fortalecer, não é mesmo? O nosso espírito também é assim. Durante a encarnação, a gente passa por momentos de poda, momentos muito difíceis, mas que são momentos para a gente se fortalecer. Estamos nos preparando para o momento do florescer, não é mesmo, meus irmãos? E após a poda, geralmente a gente fica um pouquinho murchinhos, recolhidos interiormente, processando tudo o que está acontecendo com a gente. Quando nós passamos pelo momento da poda, geralmente é o momento que a gente fica mais quietinhos, mais recolhidos, mais retraídos, mais silenciosos. É um momento que é de recolhimento. E esse momento de recolhimento ele é essencial, meus irmãos. Muitas vezes a gente precisa de um momento de recolhimento para a gente poder florescer futuramente, não é mesmo? E muitas vezes a gente não se permite viver esse momento de recolhimento, não é mesmo? A gente quer estar ativo, fazendo tudo a todo momento, com aquele mesmo ânimo e tudo. Mas se a gente está passando por um momento difícil, geralmente a gente fica mais recolhido interiormente, meus irmãos. Isso é comum. E a gente tem que pensar que toda flor, quando ela passa por uma poda, meus irmãos, ela não floresce no dia seguinte. É depois de um longo tempo, geralmente é meses, que aí ela vai começar a gerar um brotinho ali para florescer depois. Assim é com a gente também. Depois dos momentos difíceis, no outro dia, a gente não vai estar sorrindo com a alma alegre, radiante. Não, meus irmãos. Pelo menos a maioria de nós não. Geralmente a gente vai levar um tempinho para processar a dor que a gente está enfrentando. Levará um tempinho aí, meus irmãos,
para essa dificuldade ser digerida, para a gente voltar a irradiar, para a gente voltar a florescer mais futuramente, não é mesmo? E essa fase é muito importante para o nosso fortalecimento espiritual com Jesus. Porque o momento do recolhimento, o momento após a poda, essa dor, essa dificuldade, uma prova, uma expiação, meus irmãos, é um momento em que a gente vai ficar muito mais reflexivo sobre a nossa jornada. Como que está a nossa caminhada até aqui? O que a gente tem cultivado? O que a gente tem plantado? Como têm sido as nossas relações? Quais têm sido os sentimentos que a gente tem nutrido? Qual foi a forma que estamos carregando e levando a nossa vida? Então, o momento do recolhimento, após uma poda aí que Deus nos envia, é um momento que a gente fica reflexivo sobre a forma que estamos conduzindo a nossa reencarnação. Então, o recolhimento, ele é um recolher-se interior para poder aprender. Então, meus irmãos, até que no tempo de Deus chegue o momento de florescer. Então, todos nós iremos florescer em algum momento. Ninguém fica na tristeza eternamente. Ninguém sente uma dor na alma eternamente. Tudo passa, tem o tempo de passar. A poda, ela não é eterna. Depois da poda vem o florescer, mas no tempo de Deus. Então, aquela etapa após a poda, após o recolhimento, nossas raízes já se fortaleceram e desse momento, meus irmãos, vem o florescer. Pétalas de fé, de caridade, do perdão, da confiança em Deus. O florescer é o momento que nós irradiamos, que nós acendemos a Jesus, que nós estamos tão alegres interiormente que essa alegria ela se transborda, meus irmãos, pela nossa energia, ela se transborda exteriormente. O momento do florescer é aquele momento que a gente abriu no nosso coração, o aprendizado do momento difícil, é aquele momento que a gente conseguiu sair vitorioso de uma prova, que a gente acolheu no nosso coração as pétalas da caridade, da fé, da confiança em Deus e da força. Então é um momento que a gente vai irradiar mesmo espiritualmente. Então, meus irmãos, tudo tem seu tempo. Olha só, a flor ela não passa por essas etapas da poda, do recolhimento, do inverno até o florescer, não é mesmo? Nós também passamos. Tudo tem o tempo certo. E cada momento que a gente passa, cada etapa na nossa jornada tem um propósito de Deus para isso. Talvez hoje estejamos vivenciando um momento de poda em nossa vida. Mas lembremos que o florescer logo vai chegar, porque depois da poda vem o florescer. Então, se a gente estiver enfrentando um momento de poda, um momento difícil, pensemos com esperança na vida eterna que o florescer ele está chegando. Mas tudo tem um tempo de Deus. Tudo vem pra gente, tudo acontece na nossa vida. Tem um tempo determinado por Deus, meus irmãos. Há o tempo do aprendizado, há o tempo do recolhimento, há o tempo do florescer. Precisamos ser pacientes com cada etapa dessa que nós passamos durante a reencarnação, porque cada etapa dessa é importante. Muitas vezes, olha só, a gente passa por um sofrimento, por uma prova, por uma expiação e a gente quer passar rápido por isso, porque a gente não está aguentando mais, a gente quer acelerar esse processo de sofrimento, a gente não quer sentir, e muitas vezes nem se permite sentir a dor, muitas vezes, e a gente quer acelerar isso, mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E meus irmãos, se essa é a etapa que a gente está passando, algo a gente tem que aprender, meus irmãos. Então tem o tempo certo. Não adianta a gente querer acelerar, ir mais rápido, desviar do caminho, porque tudo tem um tempo determinado. E pensemos, depois da poda vinha o florescer. Paciência. Os dias de mais alegria, de mais paz, eles estão chegando. Deus, ele sempre concede para nós o céu calmo depois de uma tempestade. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar a nossa passagem de hoje, a qual foi inspirada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Essa nossa passagem foi inspirada na parábola do semeador, meus irmãos. Uma parábola que vem nos falar que tudo tem o tempo certo e tudo precisa estar certo para acontecer, para chegar para a gente, não é mesmo? Bom, essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga.
da cidade de luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Uma excelente manhã para todos nós, um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Que assim seja.